Agora eu trago para a gente um professor show de bola, o professor mestre Adriano Stadler, que tem uma experiência vasta em administração, tanto educacional quanto de empresas também. Ele foi coordenador de uma grande universidade aqui no Paraná, coordenava milhões de alunos, não milhões nem tanto, mas muitos alunos, e aqui no Instituto Federal do Paraná ele é o coordenador do curso técnico em logística e da pós-graduação Lato Sensu em gestão pública. E nós vamos aproveitar um pouquinho agora e fazer umas perguntinhas básicas para o professor Adriano. Tudo bom, professor Adriano? Olá, Michele, como vai? Olá, Patrícia. Olá, alunos e alunas do curso. É uma satisfação bastante grande vir aqui falar para vocês sobre esse tema, sobre as escolas da administração, porque eu tendo essa vivência no meio escolar há muito tempo, também sendo professor, né, sou professor de matemática e formação em administração, então eu consigo fazer um pouquinho aí para vocês essa ponte, essa ligação entre as escolas e o profissional do meio escolar, né? As pessoas que trabalham aí na gestão, na execução da escola. Então, professora Michele, muito obrigado aí pelo convite. De nada, que bom termos você aqui. E professor Adriano, aproveitando para contribuir conosco, hoje nós estudamos a Escola de Administração Científica. O professor poderia contar para a gente um pouquinho quais seriam as principais contribuições dessa perspectiva de administração para a educação e quais seriam possíveis aspectos negativos para a gente? Muito bem, eu gosto de frisar que no início, né, quando a administração científica começou, ela começou exatamente então aí no começo do século XX, mais exatamente em 1903, um teórico, né, Frederick Taylor, criou uma técnica de dividir o trabalho e racionalizar aí os movimentos, diminuindo os esforços dos funcionários, melhorando a eficiência do trabalhador. Essa técnica chamou Estudo dos Tempos e Movimentos e isso foi aplicado à indústria. Naquela época existia muito desperdício, existia muitas perdas de produtividade e falta de padronização. E a padronização é uma questão super importante aí que nós podemos trazer para o nosso dia a dia como profissionais da área educacional, né? Trazer a questão da padronização nos processos, padronização nas informações, padronização nas atividades corriqueiras. Por quê? Porque se vocês trouxerem a ideia inicial aí da escola científica para o nosso dia a dia, vocês vão ver que hoje uma organização que tem qualidade, ela basicamente tem padronização nos seus processos. Quem de vocês conhece a ISO 9000? Né? O que é a ISO 9000? É uma certificação de qualidade? Não, não é uma certificação de qualidade. É uma certificação de padronização. Padronização nos processos. Ou seja, à medida que eu faço tudo correto, tudo de uma mesma maneira, usando um mesmo fluxo de trabalho, uma mesma forma de trabalho, eu vou ter então uma padronização. E essa padronização, ela pode se transformar em qualidade para o nosso usuário, no caso das empresas, para os clientes, no caso das escolas, para os nossos alunos, para a nossa comunidade. Então, à medida em que nós temos a padronização do trabalho, nós estamos aplicando, professora Michele, no nosso dia a dia de trabalho, uma ideia criada pela escola científica, pela administração científica, pelas ideias aí preconizadas por Taylor, lá no início do século XX, 1903, que hoje são bastante aplicadas no nosso dia a dia. Você me perguntou quais são os malefícios, né, dessa escola científica. E eu vou falar para vocês. A parte ruim de tudo isso é justamente o que vocês viram aí no filme do Chaplin, né? No filme do Charles Chaplin, quando, por meio dessa altíssima padronização, por meio dessa grande necessidade de padronizar o trabalho, apertando parafuso, o Chaplin fica doido, ele fica louco. Os esforços repetitivos fazem com que ele se torne uma máquina. Tanto que essas teorias, professoras, foi chamada no início, né, como teorias da máquina, ou uma visão mecanicista do meio empresarial. E aí o que acontece? Nas próximas teorias que vocês vão estudar, vocês vão ver que surge a necessidade das teorias humanísticas.
Ou seja, vai surgir a necessidade de eu ter essa padronização, mas não tratar o ser humano como um robô, não tratar o ser humano como uma máquina, e sim tratá-los como pessoas que possuem necessidades de realização, que possuem necessidades de reconhecimento, que precisam se sentir bem no ambiente de trabalho. E isso veio a ser o quê? Veio a ser corrigido com as teorias da administração. Então eu gostaria de deixar aqui bem claro que as teorias elas foram uma evolução, e essa foi a primeira. A primeira trouxe muita coisa boa, mas também algumas coisas ruins, que ao longo do tempo foram corrigidas, professora Michele. Excelente. Nada como trazer um especialista na área para falar para a gente. Mas veja, eu gostaria de destacar também, agora trazendo um pouquinho o professor Adriano para o lado da educação, pela minha formação pedagógica, que nós temos alguns aspectos também negativos desses princípios, que a padronização ela nos ajuda muito nos processos de gerenciamento, mas lá na parte metodológica com os nossos estudantes, muitas vezes nós precisamos não da padronização, mas da individualização. Certo? E o interessante também é que eu vejo como contribuição, professor Adriano, para a educação, são princípios da administração para gerenciamento dos recursos financeiros. Vocês que estão na escola, que trabalham com infraestrutura, com a parte de secretaria escolar, alimentação escolar também, existem verbas destinadas para cada um dos segmentos, para os multimeios também, esqueci do pessoal dos multimeios. E nós precisamos gastar esses recursos de acordo com um princípio racional, com um princípio de distribuição administrativo-financeira desses recursos. E nós, enquanto trabalhadores da educação, não podemos deixar isso apenas nas mãos dos gestores, do diretor. Nós precisamos participar da escolha. Se temos tantos %, né, de verba para o gasto, por exemplo, com aquisição de bens materiais, nós devemos participar desse procedimento de escolha daquilo que desejamos comprar. E pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa aula de hoje, eu gostaria de destacar o seguinte, pessoal. Nós temos que buscar bastante essa perspectiva de participação na gestão. E o que o professor Adriano mencionou, e eu já vou voltar a palavrinha para ele, essa questão das relações humanas. Eu queria que nesse primeiro momento, até para dar uma dica prática, o professor Adriano pudesse dizer para a gente aí como é que nós, enquanto trabalhadores da educação, podemos ajudar a melhorar a gestão das pessoas, que será a abordagem da nossa próxima aula. Muito bem, Michele. Nós temos que entender duas grandes posições. Qual a posição que hoje nós ocupamos dentro do nosso ambiente de trabalho? Somos líderes ou somos liderados? Aí você vai me dizer assim, professor, eu não sou líder, eu sou liderado. Legal, então dentro daquela equipe você tem um chefe, você tem um gestor que toma as decisões e muitas vezes é nós que devemos acatar. Então reconhecer o nosso papel no processo é muito importante. Somos liderados. Se somos liderados, nós temos que agir como um grupo. A partir do momento em que nós trabalhamos uma gestão democrática, essa relação chefia-subordinado deve ser uma relação justa, uma relação de abertura para o diálogo, uma relação democrática. A professora Michele falou sobre a questão da horizontalização, e é justamente isso que nós buscamos. Independente se hoje você é chefe ou não, né? Quem não é chefe uma hora se tornará, entendeu? Então as relações elas mudam, mas nós temos que reconhecer qual é o nosso papel dentro do ambiente de trabalho. Dentro da questão das relações humanas, como liderados, nós temos que saber muitas vezes acatar as ordens, nós temos que nos colocar no lugar da chefia e entender por que ele tomou aquela decisão. Nós temos que sair muitas vezes do nosso ponto de vista de crítica e nos colocar no lugar dele e dizer assim, por que ele tomou essa decisão? Por que nesse momento eu tive que ceder alguma coisa no ambiente de trabalho? Então, assim, é muito interessante nós colocarmos cada pessoa dentro da sua posição e trocar. A empatia é necessária para você compreender por que aquelas decisões foram tomadas. Agora, a abertura para o diálogo, né? Um bom ambiente de trabalho, as relações de trabalho assim justas, honestas, no sentido de respeitar o próximo, respeitar as individualidades, reconhecer que dentro do ambiente de trabalho nem todos são iguais, né? As pessoas têm qualidades, mas também têm muitas limitações.
Então, isso torna o ambiente de trabalho mais harmônico. E são as próximas teorias da administração, professora Michele e Patrícia, que vão trazer isso. Vão trazer que, à medida em que nós temos um ambiente de trabalho saudável, mais humano, mais justo, nós temos também mais satisfação. Essa satisfação vai gerar mais produtividade. Vai gerar produtividade dentro do ambiente de trabalho nos processos e também para com o atendimento ao nosso usuário. No caso, o nosso usuário é o aluno, certo? Então, essa relação individualizada, essa relação humanística, essa relação positiva que faz a grande diferença no meio educacional, que tem diferença com o meio industrial, tá? Então, é mais ou menos isso, professora Michele. Excelente, muito obrigada, professor Adriano. E toda essa fala do professor Adriano, ela está relacionada principalmente à escola que nós vamos chamar aí de relações humanas, e uma partezinha final da fala do professor Adriano com a perspectiva estruturalista, de que o ser humano, o homem, o trabalhador, né, a mulher trabalhadora, ele não precisa só de recursos materiais para se sentir realizado, ele precisa de todas essas relações humanas também. Muitas vezes, até a gente vê em casos, né, professor Adriano, de pessoas que largaram um trabalho que ganhavam muito dinheiro para realizar uma atividade que lhes fazia se sentir realizados. Eu acho que o nosso trabalho como educadores, não necessariamente precisamos ser professores para sermos educadores, estando na escola, no espaço educativo, somos também educadores. O nosso trabalho ele tem um papel, uma função social que é inegavelmente, vamos dizer assim, imensurável, imaterial, né, professor Adriano? Porque nós estamos formando pessoas, contribuindo para a formação e desenvolvimento de pessoas. E para nós encerrarmos aqui, eu gostaria de agradecer ao professor Adriano pela presença, um professor mais que especialista. Muito obrigada, professor Adriano, por estar aqui conosco, contribuindo com a nossa aula. E